Olá, meus amores do 7º ano, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos seguindo nossos estudos aqui pelo canal do SEV. Hoje é dia 8 de abril. Vamos para mais uma aula de Geografia. Pois bem, como já de costume, vamos iniciar nossa videoaula com a correção das atividades anteriores. Farei a correção da revisão que enviei para vocês, ok? Então, número 1 era para vocês relacionarem as colunas sobre os conceitos abaixo. IBGE, FUNAI e imigrantes. Então, vamos à correção. Indivíduos que entram em determinado país para trabalhar ou fixar residências, vocês vão colocar a letra C, porque relaciona com imigrantes. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é a definição de IBGE, então vocês vão colocar a letra A. Depois, Fundação Nacional do Índio, vocês vão colocar B, porque se refere à FUNAI, tá? Número 2, vocês vão completar a frase abaixo. Os, vocês vão escrever bantus, depois sudaneses, que foram os grupos africanos escravizados pelos colonizadores para trabalharem em nosso território, ok? Então, a primeira parte da revisão. Então, vamos à segunda parte. Vocês vão escrever, pesquisar e escrever sobre os irmãos Vilas Boas, qual a relação dos mesmos com os nossos índios e o que criaram para proteger a cultura indígena, tá? Então, os irmãos Vilas Boas foram importantes exploradores brasileiros e defensores da causa indígena. Eles lançaram uma grande aventura pelo interior do Brasil e criaram o Parque Indígena do Xingu, em 1961. Com isso, garantiram a sobrevivência, melhores condições de vida e posse de terra à população indígena da região. E com isso, os nossos índios puderam viver com a sua cultura e os seus hábitos. Então, os irmãos Vilas Boas foram extremamente importantes para a cultura indígena do Brasil, ok? Depois, na letra B, vocês vão escrever sobre as capitanias hereditárias, tão importantes para a formação do nosso território, e como funcionava esse sistema. Então, sugestão de resposta: as capitanias hereditárias foram uma divisão administrativa que os portugueses criaram. Dividiram todo o território, a parte de Portugal, em 15 lotes, e esses lotes eram entregues a pessoas responsáveis por desenvolvê-las, tá? Então, quem escreveu diferente, mas está no mesmo contexto, pode deixar. Todas as duas respostas aqui são sugestões para vocês terem um caminho e responderem da forma que vocês estudaram e pesquisaram, tá? E coloquei embaixo para vocês estudarem os estados, as capitais e as UFs das regiões brasileiras, Sul e Sudeste. Não são todas, não. Vamos começar a estudar por essas duas, ok? Então, correção concluída, tá? Espero que não tenha ficado dúvidas, tá bom? Vamos partir para a aula de hoje. Hoje iremos estudar sobre os movimentos migratórios, tá? Vamos entender aí o que são os movimentos migratórios. Vamos acompanhar a aula pelo livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que serão esses movimentos migratórios? O que quer dizer isso, já que a gente está estudando o Brasil e já estudamos a formação do território, tá? Para começar, vamos entender o que é migração. Essa palavra aí, migração, que a gente vai estudar hoje. É o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente. Então, migração é o deslocamento de indivíduos, tá? Dentro de um espaço geográfico. Os motivos que levam ao deslocamento desses indivíduos podem ser econômicos, culturais, religiosos, políticos, naturais, diversos motivos, tá? E as pessoas vão se deslocando dentro de um espaço geográfico conforme o motivo. E após vocês entenderem, a explicação aí da definição de migração, vamos conhecer os tipos de migração, tá? Vamos prestar bastante atenção aí.
Para começar, a palavrinha emigração. Vejam que a letrinha E aí na frente da palavra migração. Então, se formou a palavra emigração. Vamos ver aí o que significa. É o ato de deixar o local de origem com intenção de se estabelecer em um país estranho. O indivíduo que se encontra nessa situação é denominado por emigrante. Então, quando uma pessoa deixa o local que mora, né, o lugar de origem, e vai se estabelecer em um outro país. Então, quando ele está fazendo essa saída do país dele de origem para um outro país, ele está fazendo uma emigração, tá? Outro termo é imigração, já é a letrinha I na frente da palavra migração. Aí é a entrada do indivíduo em determinado país. Emigração é ele deixar o país para ir para outro. Quando ele entra no país, ele se torna imigrante. É a entrada desse indivíduo em um outro país. Vejam essa ilustração, né? Eu fiz essa ilustração aí para vocês entenderem melhor. Vamos usar como exemplo o território brasileiro, tá? Então, o mapinha do Brasil. Observem o número 1 que eu circulei, a palavrinha imigrante com a letrinha I na frente. Ele está entrando em um país. Tem aí um desenho de uma pessoa e a setinha, ele está entrando dentro de um país. E a número 2 é emigrante, a pessoa está deixando o país. A setinha, né, simbolizando que a pessoa está deixando o país. E o número 3 é o deslocamento no interior do próprio país, é só uma mudança interna. Então, é imigrante quando ele entra em um país, emigrante quando ele sai desse país e migrante, que são as pessoas que se deslocam dentro do próprio país, só mudam de regiões, tá? Então, esses 3 termos aí que nós vamos utilizar e fixar bem na aula de hoje. Mas existem outras denominações, tá? Com características diferentes. Vamos começar aí por refugiados. Refugiado é toda pessoa que sai do país de origem contra a sua vontade, tá? Quais são os motivos da pessoa sair do seu país contra a sua vontade? Pode ser uma perseguição devido à sua raça, desastres naturais, problemas com religião, guerra civil. Então, existe esse termo de refugiado que é diferente da pessoa que é imigrante que sai do país por vontade própria. Refugiado já são as pessoas que saem do seu país contra a sua vontade, tá? Nessa imagem, retrata a situação de pessoas refugiadas pelo mundo. Se elas estão fugindo dos seus países de origem, elas são consideradas refugiadas, infelizmente elas chegam em países estranhos com pessoas com necessidades para poder até mesmo se acomodar naquele país, tá? Então essa foto aí retrata bem a situação dessas pessoas refugiadas pelo mundo. Outro fenômeno social da migração é o êxodo rural, tá? O êxodo rural é a realidade ocorrida aqui no Nordeste brasileiro, por exemplo. É a migração de trabalhadores rurais, quer dizer, moram no interior do Brasil, que vão em direção aos centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Então, eles moram no interior, na zona rural, e vão fazer essa mudança para as grandes cidades, para tentar uma vida melhor, tá? Então, o nome desse fenômeno social é êxodo rural. E aí, vejam essa charge agora, tá? Vocês sabem o que é uma charge? Vamos começar aí. Para começar, vamos entender o que é uma charge. Vejam os significados. Charge é um gênero textual que faz críticas aos temas de interesse público. Então, tem a finalidade de ilustrar os acontecimentos e é muito usado em jornais e revistas. Então, é algo que está acontecendo no cotidiano, só que através de desenho. E aí você faz a interpretação daquele desenho, porque geralmente tem um contexto social, algo político, para você poder fazer a interpretação. Então, faz uma ilustração ali de forma com humor para poder interpretar, tá?
E a outra palavrinha aí, significado que nós vamos usar nessa charge são os latifúndios. O que são latifúndios? Extensa propriedade agrícola, geralmente não exploradas, tá? E aí, portanto, elas se tornam improdutivas. Mas vamos voltar lá. Pois bem, nessa charge aí que eu coloquei para vocês, tem duas imagens, tá? Uma escrita enxadas paradas, quer dizer, não existem pessoas trabalhando na agricultura. Tem até uma teia de aranha aí simbolizando que a enxada está sem uso. Na outra figura, está escrito enxadas paradas, simbolizando uma cidade lotada, trânsito, barulho e excesso de pessoas, com fisionomia de desesperados. Agora vem a interpretação da charge, tá? Ela simboliza o êxodo rural, que eu acabei de explicar para vocês. A placa de latifúndios, o que significa mesmo latifúndios? Terras improdutivas, sem trabalho. Então, não pode plantar, não pode colher. E com isso, as grandes cidades estão ficando cada vez mais cheias. Porque as pessoas fazem o êxodo rural, porque esses latifúndios, as grandes terras, têm um dono. Esse dono não deixa plantar nem colher, por isso que as enxadas estão paradas. E essas pessoas do interior, sem trabalho, vão migrar para as grandes cidades para procurar uma oportunidade de vida. Então, as ruas vão ficar inchadas, vão ficar cheias, paradas, excesso de população, ok? Deu para entender a interpretação aí da charge? E aí, a região Nordeste é muito comum, né, existir o êxodo rural. A população tenta fugir das secas, das faltas de oportunidade e vão para as grandes cidades. Essa imagem é um quadro de Cândido Portinari. Esse quadro é chamado de Retirantes, simboliza as pessoas fugindo das más condições de vida. Agora vamos citar fatos históricos envolvendo os movimentos migratórios que a gente está estudando hoje. Vamos falar dos ciclos econômicos, tá? Esses ciclos fortaleceram as migrações dentro do território brasileiro. Então, vamos conhecer aí quais foram esses ciclos econômicos. Primeiro foi o ciclo da cana-de-açúcar, desenvolvido no Nordeste durante o Brasil colonial. Era um produto valorizado no mercado europeu, portanto, bastante explorado. Então, muitas pessoas migravam para o Nordeste durante esse período para poder praticar esse ciclo da cana-de-açúcar. Depois veio o ciclo do ouro, tá? Ou da mineração. Começa quando os portugueses encontram diversas jazidas de mineral. Isso ocorreu na região do estado de Minas Gerais. Então já se sabe que a população vai migrar para essa região para poder trabalhar à procura desse minério. Depois veio o ciclo da borracha. Tá? Nesse período, o látex foi o principal produto de exportação, que era utilizado para a produção de borracha. Esse ciclo econômico foi desenvolvido na região norte do país, principalmente nas cidades de Manaus, Porto Velho e Belém. Então, muitas pessoas migravam para essa região para poder se trabalhar na extração do látex. E com isso, aconteciam as migrações internas. Tá? O que eram migrações internas? A gente já sabe que migrações são o deslocamento das pessoas dentro do próprio território, tá? Observem aí nesses 3 mapas e com o tempo em cima que aconteceram essas migrações, as setinhas indicando a direção para onde a população migrava. No primeiro mapa, no período de 1950 a 1970, a migração ocorria na região Nordeste para outras regiões. É só vocês verem o sentido aí das setas. Então, onde se tinha esse ciclo econômico, as pessoas migravam para poder procurar uma vida melhor. Tá? Então, essa foi a aula de hoje. Para ver se vocês entenderam direitinho, vamos fazer uma pequena revisão. Tá? Só para deixar claro aqui, como esses nordestinos vinham muitas pessoas migravam de uma região para outra, era necessário se fazer
o resgate da cultura deles. E aqui no Rio de Janeiro existe o Centro de Tradições Nordestinas, onde as pessoas que vieram do Nordeste para trabalhar aqui na região Sudeste, até mesmo na época do ciclo do ouro, resgatassem as suas culturas, tá? Então vamos fazer uma revisão da aula de hoje sobre os movimentos migratórios, tá bom? Vamos lá. Aprendemos sobre os movimentos migratórios, né, que aconteceram até mesmo no interior do nosso Brasil. O conceito principal da aula foi a migração. O que é a migração? Deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, né, uma mudança que pode ser temporária ou permanente, tá? E aí eu coloquei ilustração para vocês entenderem as denominações. Então, migração é quando você se desloca dentro do interior do próprio país. Imigrante é quando você entra em um país diferente. E emigrante é quando você sai. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou deixar o Brasil para seguir para o país Canadá, por exemplo. O tempo que eu estou saindo do Brasil para ir para o Canadá, eu sou emigrante, eu estou saindo do país. Quando eu chegar no país de destino, que é o Canadá, eu vou me tornar imigrante, porque eu estou entrando dentro desse país. Dentro do território do Canadá, se eu fizer alguma mudança, eu vou estar migrando dentro daquele próprio país, ok? Aqui para vocês relembrarem, outro conceito também dos refugiados. Esses já não têm opção, não estão viajando porque querem, estão se deslocando por conta de problemas sociais nos seus países, estão saindo dos seus países à força, tá? É diferente de imigrantes, os refugiados. E também o êxodo rural, essa foto aí simbolizando nordestinos deixando as suas regiões para seguirem para outras à procura de melhor oportunidade. Falamos dos ciclos econômicos, também muito importantes para migrações internas dentro do país. As pessoas migravam para essas regiões onde aconteciam os ciclos, justamente à procura de oportunidades de vida, tá? E isso se fez as migrações internas dentro do nosso território. Ok? Aula concluída. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo. Se ficar alguma dúvida, é só sinalizar. As atividades vão ser feitas no livro, como estão descritas aqui. Não quero ninguém de preguiça, tá bom? Vamos estudar, levar o estudo a sério, vamos focar, ok? Grande beijo para vocês.